merecedor de uma pequena palestra sobre uma pequena palestra de 15 páginas sobre a importância da magia. Peço desculpa não ter trazido isto em papel, mas está aqui nas notas do telemóvel. Não tem assim grande glamour eu estar a ler o telemóvel, mas é o que se pode arranjar. Espero que gostem. Antes de mais, quero só dizer ainda, fora do discurso que preparei, que é um prazer para mim estar aqui. Foi um bocado um cubo mágico conseguir encaixar esta minha vinda aqui, mas fiquei muito honrado também fiquei honrado pela teimosia de Luís em querer que de facto eu conseguisse estar aqui hoje a esta hora, e para mim é um prazer porque nós conhecemos há muitos anos e os nossos caminhos, sendo em áreas completamente diferentes, vão se cruzando de vez em quando, e é um prazer para mim estar aqui. Bom, senhoras e senhores, eu sou um inabalável crente no poder da magia, o que é uma coisa que, dita assim, soa poética, mas que pode, na verdade, e no meu caso específico, estar na finíssima linha que separa o homem adulto do mais completo totó. Desde que o meu filho Pedro, de 7 anos de idade, tem a dentição de leite completa, que eu invisto em criar todo um folclore para ele, baseado na fada dos dentes. E aliás eu sinto que investi demais, porque em conversa com outros pais eu fiquei a saber que as fadas dos dentes que prestam serviço nas casas deles deixam apenas uma moeda por cada dente que cai. Já nós, pais do Pedro, subimos demasiada fasquia com coisas como sets de Lego, brinquedos, jogos, livros por cada dente que cai, o que gera problemas complicados não só ao nível da despesa, como também da credibilidade e do profissionalismo da nossa fada dos dentes, quando, por exemplo, um dente do Pedro cai à meia da noite e não há, infelizmente, Toys R Us de conveniência abertos 24 horas para situações de queda de dentes de leite. Há algumas noites, e eu contei isto recentemente na rádio comercial, e perdoem-me se já ouviram esta história, mas é uma história que eu penso que se adequa bem a esta situação e a este dia em que estamos aqui a lançar este livro fantástico de Luís. É uma história que ilustra bem o poder da magia e a dor que é perdê-la. Há algumas noites um dente caiu ao Pedro à noite e ele prontificou-se a colocar o dente debaixo da almofada, na esperança de que, horas depois de manhã, estivesse lá qualquer coisa deixada pela fada. E eu pensei imediatamente, isto vai dar chatice. Eu, depois de ele adormecer, vasculhei a casa em busca de qualquer coisa que ele não soubesse que existia lá dentro de casa, mas nada. Então juntei todas as moedas que encontrei no porta-moedas, em bolsos de calças, sei lá, em todo lado onde havia moedas juntei. Pensei em 1000 desculpas que justificassem o mau serviço prestado pela fada de manhã. Por um lado para manter a magia viva e depois para ter um bode expiatório que pudesse ser alvo da frustração do meu filho, a fada, essa incompetente. Mas aconteceu outra coisa. A meio da madrugada, o meu filho apareceu ao pé de mim com a almofada e o dente na mão. E disse-me: papá, estou com medo de ver a fada dos dentes. E eu estou numa fase de muito trabalho e de pouco sono e queria dormir e o meu cérebro estava a 1 km/h. E inicialmente eu pensei que ele não queria conhecer a fada da mesma maneira que eu não quero conhecer, por exemplo, o John Cleese dos Monty Python, que são figuras importantes e ídolos que depois nos podem desiludir quando os conhecemos pessoalmente. Mas não, ele estava genuinamente aterrorizado com a possibilidade de ver a fada. De conhecer uma criatura mágica que entra pelo quarto adentro e remexe na nossa almofada para tirar de lá um dente e trocá-lo por um presente. E então o meu filho decide ter uma conversa detalhada sobre a fada dos dentes às 3 da manhã e eu a ter de acordar às 6. Papá, como é que ela é? É invisível. E eu, sem saber o que dizer, eu respondi: é uma senhora, mas ela não vem sem tu estares a dormir, não vais ter esse problema. E ele diz: e se ela acha que eu estou a dormir e eu não estou? Eu vou senti-la a mexer na almofada e depois vejo-a. E eu
absolutamente desesperado para dormir, eu respondi: Pedro, ela sabe quando é que as crianças estão a dormir. E ele diz: não sabe não, papai, eu estou a ouvir barulhos, eu acho que ela já está cá em casa. E neste momento a situação começa a soar à premissa de um filme de terror. A noite em que a fada dos dentes veio a casa. E como eu estava num limbo entre estar acordado e a dormir, coisas bizarras começaram a surgir-me na mente, como a possibilidade de existir uma fada dos dentes maléfica que, em vez de delicadamente retirar dentes de leite que estejam debaixo de almofadas, ela vem com um alicate sacar os dentes definitivos à nossa boca a sangue frio. Portanto, o meu filho diz: eu acho que ela já está cá em casa, papá. E de repente o meu filho parece uma daquelas crianças de filmes de terror, daquelas que pressentem coisas tipo o miúdo do Sexto Sentido ou a garota do Poltergeist. E eu respondo: não está não, Pedro, a fada dos dentes não está cá em casa. E ele pergunta-me: como é que sabes? E é pela resposta que eu dei a esta pergunta que se percebe o estado em que eu estava. O meu filho pergunta-me como é que eu sei que a fada dos dentes não está a caminhar lá por casa, e eu respondi: porque eu lhe mandei um SMS. Eu disse ao meu filho que mandei uma SMS à fada dos dentes. Não sei bem a dizer o quê, mas talvez, olha, ele está ainda acordado, fica aí fora no carro à espera, que eu já te chamo. O meu filho então estava cada vez mais assustado com a possibilidade de ser visitado pela fada dos dentes. Quando eu olho para ele, ele está a tentar dormir com as duas mãos em cima dos olhos, na cara, para que não haja a mais pequena possibilidade de ver a fada. E às tantas ele diz em pânico: ela vem aí! Ela vem aí! E finalmente eu digo: epá, Pedro, a fada dos dentes sou eu! E há ali um segundo em que ele pensa: porra, o meu pai é a famosa fada dos dentes. Já não bastava ele ser o homem que mordeu o cão. Ainda é a fada dos dentes que anda de casa em casa a dar presentes às crianças que dormem com dentes debaixo das almofadas. Só que eu expliquei-lhe imediatamente: a fada dos dentes sou eu, é a mamã, são as avós, não há fada dos dentes, eu quero dormir. E então são 3 e tal da madrugada e o meu filho, perante esta revelação, começa a fazer perguntas sobre todos os brindes que recebeu de cada vez que lhe caiu um dente. Então e aquele livro daquela vez? Fui eu, Pedro. Então e aquele bonequinho? Foi a avó. Então e aquele Lego? Foi a mamã. Eu, o maior defensor da magia, matei a fada dos dentes naquela noite, porque era ela ou eu. E eu precisava de dormir. E a verdade é que, assim que o Pedro percebeu que nenhuma criatura mágica bizarra iria invadir o quarto, adormeceu num instante. Mas eu paguei pelo meu ato fadicida, que acho que é a designação que se dá a quem mata fadas. E fiquei todo o dia seguinte com o peso da culpa de ter sido mais adulto e menos mágico do que eu faço questão de ser. Eu podia ter dito coisas lindas sobre a fada e em como ela é bondosa e querida e bonita e em como ela não faz mal a ninguém, mas o stress de acordar cedo para ir trabalhar matou-me parte da magia, e eu matei a fada dos dentes. E isto leva-nos ao Luís de Matos. Eu conheço o Luís há uns bons 20 anos, talvez mais do que 20 anos. Eu acho que ele conheceu-se para aí em 95 ou 96, ou uma coisa assim. E uma das razões porque eu gosto dele é porque ele é dos poucos adultos que eu conheço, para além de mim, que mantém vivo o poder da magia. E eu invejo-lhe o talento para conseguir fazê-lo de uma forma, obviamente, muito mais prática do que eu. E de forma bastante falível, como acabaram de ouvir, eu vou tentando fazer a minha parte, vou mantendo viva até onde for possível, por exemplo, a crença do meu filho em criaturas mágicas e míticas. Já o Luís é quase uma criatura mágica e mítica ele próprio. Seja a surpreender-nos a todos com um pequeno baralho de cartas, ou seja num épico momento de risco de vida em que tememos que ele seja trespassado por lâminas aguçadas, se despenhe de uma altura insana, faleça genericamente de maneiras aparatosas. E sim, todos sabemos que para tudo o que acontece no universo do Luís de Matos há uma explicação. E irritam solenemente as pessoas que acham que pelo facto de haver uma explicação para uma ilusão ela perde valor.
Pessoas que, depois de decifrarem um truque, vomitam assim também eu. Como se a única alternativa para não ser como elas era o mágico ter, de facto, os poderes de um Deus. E eu acho que o valor das coisas que um artista como o Luís faz está precisamente na explicação, na maneira como mestres da ilusão, como o Luís, com tremendo talento e imaginação e coordenação e timing, transformam lógica em ilógica, em magia. Quando eu vejo um espetáculo ou quando eu vejo um programa do Luís, eu faço questão de desligar a parte do meu cérebro que tenta loucamente encontrar a explicação racional. E é isso que eu aconselho a toda a gente que vai assistir a um espetáculo como os do Luís. Eu deixo-me ir e durante aquele acreditar que este meu amigo tem poderes dignos do Doctor Strange da Marvel. Eu deixo de ter 45 anos. Eu partilho os 7 anos do meu filho. E creio que isso vai continuar a acontecer, apesar desta partilha de sabedoria, que é o Livro dos Segredos. Que, respondendo à dúvida de um seguidor meu no Facebook, não tem nada a ver com a Casa dos Segredos. Eu temo que tenhamos chegado a uma situação em que os reality shows têm tanta força hoje em dia que é provável que haja pessoas que se esqueceram que a palavra segredos existia antes sequer de haver a TVI. O Livro dos Segredos não mostra todas, obviamente, não mostra todas as coisas incríveis que o Luís faz. Podem continuar a ver os espetáculos dele, depois de lerem um livro, porque ele vai sempre surpreender-vos com mais e mais coisas novas. Mas é um levantar do véu que, entre outras virtudes, poderá, por exemplo, fazer com que eu compense a morte da fada dos dentes, junto do meu filho, com alguns fantásticos momentos de magia feita em casa. Mas a arte do Luís vai mais longe. Eu dei por mim outro dia a descobrir com o meu filho, no livro do Luís, como se faziam várias ilusões. Os dois, pai e filho, a experimentar, a ver no que dava e nunca o desmistificar, e ponho isto entre aspas, de uma magia, foi na verdade tão mágico. Para além disto, o livro está repleto de histórias fantásticas sobre a história da magia e algumas sobre o próprio Luís. E uma delas é extraordinária porque resume quem é o Luís de uma forma brilhante, que é um tipo tão talentoso e tão sobrenatural, entre aspas, quanto humano. E é a história, eu não conhecia esta história, é a história do desafio que tu lançaste a um crítico de um jornal em Melbourne. Um senhor que, numa crítica que escreveu, contestou uma das ilusões que o Luís fez num espetáculo. E então, furioso e convicto da sua arte, o Luís, sem pensar duas vezes, disse numa rádio de grande audiência em Melbourne que apostava $1 milhão se o dito crítico descobrisse como a ilusão era feita. E é claro que eu penso para aí, um segundo depois de ter dito isto, arrependeu-se. O crítico, felizmente, nunca mais deu notícias, não é? Mas o facto desta história tão humana e tão divertida estar num livro tão importante para ele como este, e de onde ele poderia ter excluído as suas fraquezas, ou esta sua fraqueza, isto resume o Luís, que é um artista que leva a sério o seu ofício, mas que conseguiu todos os feitos que conseguiu, mantendo os pés assentes na terra e mantendo um sentido de humor sobre o mundo e sobre ele próprio que o elevam ainda mais. O Luís de Matos é dos tais que, nesta altura da carreira, tinha se calhar todo o direito de ser um filho da mãe arrogante, mas é o mesmo gajo porreiro de sempre. E eu termino dizendo, bem-haja os gajos porreiros, sobretudo os que têm poderes mágicos.